Você já se pegou pensando em algo, mas não conseguiu achar a resposta? Bom, no vídeo de hoje quero te ajudar a achar alguma das respostas para as perguntas que tenho certeza que você já se fez. Mas antes quero te pedir algo muito importante. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo e assim você estará ajudando o canal a crescer. Mas agora vamos ao vídeo, logo após a vinheta. O que acontece com as bexigas de gás hélios que soltamos e vão para o céu? Todo mundo já deve ter visto uma criança passando por isso. Em boas condições, uma bexiga pode subir mais de 10 km e viajar uma distância de até 3.000 km. O balão sofrerá pressão atmosférica à medida que ganha altura, e com isso duas coisas podem acontecer. Ele pode se manter flutuando durante algumas horas a poucos quilômetros de altura, então ele perderá hélio e cairá de volta à Terra. Ou então ele pode continuar subindo até que a diferença de pressão seja muita e ele exploda. Qual o gosto da carne humana? Apesar de visualmente similar à carne bovina, o gosto se parece mais com a carne de porco e de cordeiro, porém com um sabor mais forte. Assassinos em séries canibais e canibais de tribos da Polônia foram os responsáveis por descrever qual é o gosto da carne humana para as pesquisas. Atualmente o canibalismo é proibido por lei e apenas algumas tribos isoladas e pessoas em casos extremos de sobrevivências praticam, além de psicopatas canibais. É verdade que alguns chicletes ajudam a evitar cáries? Apesar de a maioria dos chicletes conterem grandes quantidades de açúcar, existem alguns que são feitos a partir de um substituto chamado xilitol. Com este ingrediente, as bactérias não podem se reproduzir. Esse tipo de chiclete ajuda a manter os dentes limpos e se livrar do resto de comida que ficam grudado nele. Ele também ajuda a aumentar a produção de saliva, o que protege o esmalte dos dentes. Qual o vídeo mais visto no YouTube? Por muito tempo foi Gangnam Style, o primeiro a atingir mais de 2 bilhões de visualizações. Em 6 de abril de 2015, o single do Wiz Khalifa foi lançado, mas não alcançou o Gangnam Style. Por mais de um ano, em 12 de janeiro de 2017, foi lançada a música Despacito, que logo ultrapassou tanto o Gangnam Style quanto o Wiz Khalifa, que só teve o primeiro lugar por um mês. Apenas no primeiro dia de postagem, Despacito teve mais de 25 milhões de visualizações, isso é 98,5 visualizações por segundo. Atualmente Despacito tem 3,8 bilhões de visualizações. Qual é a possibilidade de ver uma estrela cadente? A resposta para essa pergunta é grande, pois é possível ver estrelas cadentes com pouco intervalo de segundos. Em algum lugar do mundo nesse exato momento, alguém está vendo uma estrela cadente. Porém, como só podemos vê-las à noite e só conseguimos observar uma pequena parte do céu por vez, é questão de paciência e um pouco de sorte. Se você viajar para uma área onde a luz não atrapalha a visualização do céu e der sorte e o céu estiver limpo, é muito provável que veja uma ao observar o céu por alguns minutos. Ver uma estrela cadente é relativamente fácil, desde que se tenha as condições adequadas e um pouco de paciência. Qual a diferença entre mar e oceano? Muitas das pessoas imaginam que as palavras significam a mesma coisa, e embora de certa forma queiram se referir a algo similar, há algumas diferenças. O mar é a massa de água salgada que está mais próxima à costa. Alguns lagos salgados também são considerados mares, como é o caso do Mar Morto. Os mares são os mais próximos à superfície, enquanto os oceanos são as partes mais profundas. A vida é possível no mar, porém quase nula no fundo do oceano. O volume de água dos oceanos é muito maior do que o dos mares, tanto que ocupa quase completamente a superfície terrestre. Por que os pássaros batem nos vidros? Na verdade, isso não é exclusividade dos animais, as pessoas também são frequentemente enganadas por vidros. Para que possamos distinguir um vidro, ele tem que estar refletindo luz, espelhar, estar sujo, mesmo que levemente, ou conhecermos bem o local. Se por algum motivo não conhecemos, ele não reflete e não está sujo, a transparência pode confundir tanto humanos quanto animais, já que perdemos a noção da barreira que divide os espaços. Alguns animais, porém, têm mais dificuldade nessa assimilação. Para que serve a cauda dos animais? Elas servem para muitas coisas, depende da espécie. Alguns usam para se defender, outros para seduzir, para espantar insetos, para equilíbrio. Estes são apenas alguns exemplos, mas se as caudas são tão úteis, por que não a temos? O mais curioso é que temos todo o necessário para tê-las. Ao fim de sua coluna vertebral existe um remanescente do que um dia foi uma cauda. Quantas formigas e abelhas há em uma colônia?
Saber o número exato é praticamente impossível. O número de formigas que faz parte de uma colônia depende muito da espécie. Pode ter apenas algumas dezenas até milhares de insetos. Por exemplo, uma colônia de formigas carpinteiras pode conter até 10.000 membros. Outras espécies, como a formiga argentina, mostram um comportamento curiosamente agressivo e acaba se fundindo com formigueiros vizinhos, formando megacolônias de milhares de quilômetros quadrados e dezenas de milhões de formigas. A quantidade de abelhas em uma colmeia varia também. E além da espécie, depende da estação e da temporada. Uma colmeia pode ter até 8.000 abelhas durante as estações em que o alimento é abundante, mas no inverno a população despenca drasticamente, porque elas têm que sobreviver apenas com o alimento que estocaram nos meses passados. Por que a pasta de dentes deixa o gosto do suco de laranja tão ruim? O culpado é o lauril sulfato de sódio, responsável também por fazer espuma e que está presente na maior parte das pastas de dentes. Esse componente cancela a ação das papilas gustativas e também destrói os fosfolídeos, que são os responsáveis por impedir que os gostos amargos sejam muito fortes. Com a perda deste filtro, os sabores amargos são amplificados, ou seja, a pasta de dente não anula o açúcar do suco, mas perde a proteção contra o gosto amargo. Para onde vão os dejetos dos aviões? Há muitos rumores sobre o que acontece com os dejetos dos aviões, inclusive muitas pessoas acreditam que eles são simplesmente liberados em pleno voo. Felizmente para nós que estamos na Terra, esse rumor é falso. Ao apertar o botão da descarga, se ativa um líquido inodoro antibacteriano que limpa as paredes do vaso e ao mesmo tempo, um mecanismo absorve o que estiver ali, com a força de um motor de carro de Fórmula 1. Isso faz com que tudo se torne líquido e evita que entupa os canos que conduzem a um tanque de armazenamento. Quando o avião aterriza, os tanques são esvaziados com uma bomba de sucção. Para onde vão os arquivos eliminados quando se esvazia a lixeira? Ao deletar um arquivo, ele vai para a lixeira. Ao fazer isso, você não está apagando o arquivo, mas simplesmente mudando a localização e impedindo a visualização, pois ele estará inativo. Tanto enquanto estiver na lixeira, o arquivo continuará existindo. E mesmo quando esvaziamos a lixeira, o arquivo não deixa de existir. Embora fique invisível para nós e para o sistema, todas as referências e atalhos desaparecerão e o sistema não irá localizar, mas ele ainda estará ali. Ele só será realmente removido quando substituído por outro arquivo com o mesmo nome, pois os dados serão substituídos pelos novos e os antigos desaparecerão para sempre. E então, qual dessas perguntas você já se fez? Deixe sua resposta nos comentários. Esse vídeo vai ficando por aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo e até a próxima!